Olá pessoal, me chamo Jackson e hoje o nosso vídeo é sobre cadastro domiciliar. Realizamos no anterior a primeira sincronização com o prontuário e agora a gente vai realmente começar os trabalhos. Como não há cadastros realizados, então temos um botãozinho aqui de mais no canto inferior. E quando clicado, aparece os campos para a gente adicionar o cadastro de imóvel, né? O que a gente chama de cadastro domiciliar e territorial. Esse cadastro ele é feito em 3 etapas, certo? São 3 páginas de informações que a gente precisa preencher para poder finalizar esse cadastro. Bora lá. O endereço é formado pelo tipo de imóvel. No nosso caso, a gente vai cadastrar um domicílio, mas eu posso cadastrar um comércio, um terreno baldio, um ponto estratégico, uma escola, creche, uma delegacia, uma instituição de longa permanência ou estabelecimento religioso. E caso não se encaixe em nenhuma dessas alternativas, eu posso ainda selecionar outros. Mas no nosso caso, especificamente nesse primeiro cadastro, nós vamos cadastrar um domicílio, certo? O tipo de logradouro, aí ele nos dá algumas alternativas de acesso rápido, como avenida, beco, estrada, rodovia, rua. No nosso caso, a gente vai utilizar rua, mas caso a gente fosse um sítio, a gente poderia colocar sítio. Veja que ele filtra para mim, certo? Então há várias alternativas e aí você vai pesquisando e ver a qual você vai utilizar. No nosso caso, a gente vai fazer um cadastro simples, certo? Com com rua, tipo de logador. Microárea. A microárea é importante porque é a partir dela, principalmente, que a gente consegue gerar os relatórios operacionais de cadastros, certo? Que depois eu vou destinar uma parte para a gente fazer alguns vídeos sobre os relatórios dos agentes comunitários de saúde, né? E um relatório principal é o operacional de cadastro territorial. E a microárea é essencial para a gente puxar esse relatório. No nosso caso, vamos a nome do logrador. Vou criar uma aqui fictícia. Ana Nogueira. Veja que ele já preenche para mim, né? Ele já deixa o A maiúsculo no início das palavras. Uma coisa importante: o nome do logradouro nunca prestem atenção que alguns agentes acabam ainda duplicando. Ele seleciona o tipo rua, mas aqui no nome do logrador eles acabam colocando rua novamente. Então essa informação não é preciso. Coloca apenas o nome do logradouro, Ana Nogueira, certo? Pronto. CEP. Vamos colocar o CEP aqui da cidade. Número. Se tiver número a gente coloca. Se não, a gente marca sem número. No meu caso, eu vou deixar sem número. Complemento. O complemento eu estou usando um padrão. Eu poderia usar o complemento para dizer que é uma casa, um apartamento, certo? Mas principalmente em cidades pequenas que não há, né, essa necessidade de colocar apartamento, casa. Então o que eu faço? Eu uso o complemento para ajudar o número. Se eu tenho uma casa sem número, eu vou usar um padrão para todas as casas dizer que é casa de João, por exemplo, certo? Por que eu faço isso? Porque
a informação, com essa informação eu consigo identificar o imóvel, certo? O domicílio. Se eu não tiver o número, a partir do complemento eu consigo, certo? E aí eu consigo resolver um dos problemas, que é o sumiço. Quando uma família some, eu consigo retornar a essa casa e adicionar novamente a família, né? No intuito de tentar corrigir o problema. Posso usar o ponto de referência, eu não vou digitar. Bairro, eu vou botar centro. Município, vou deixar aqui Dr. Severiano. Telefone para contato, telefone de residência não tem, certo? Não é obrigatório no cadastro domiciliar. Condição de moradia é uma casa urbana, né, rua. Situação de moradia, vamos lá, entramos agora na segunda etapa. Localização é urbana. Situação de moradia, vou botar que é própria. O tipo de acesso é pavimentado, chão batido, fluvial, outro, pavimentado. E o tipo de imóvel, uma casa, apartamento, cômodo, no caso uma casa. Número de cômodos, vamos aqui imaginar que sejam 5, certo? E próxima etapa. Então eu cheguei aqui na terceira etapa do cadastro do imóvel. E aí nós temos as condições de moradia, material predominante, alvenaria com tijolo e revestimento, mas poderia ser alvenaria tijolo sem revestimento, taipa com revestimento, taipa sem revestimento, madeira aparelhada, material aproveitado, palha ou outro material que não esteja listado aqui, né? No nosso caso vai ser alvenaria com tijolo, com revestimento. Abastecimento de água, rede encanada, poço nascente, cisterna, carro-pipa ou outro. No nosso caso, vamos colocar rede encanada. Água para consumo, vamos dizer que é mineral, mas poderia ser filtrada, fervida, clorada, ou se não tem tratamento e mesmo assim eu tomo, mas no caso mineral. Escoamento do banheiro. No caso do banheiro tem rede coletora de esgoto pluvial, fossa séptica, fossa rudimentar, direto para o rio, lago ou mar, céu aberto ou outra. No nosso caso, a nossa casa ela tem rede coletora de esgoto ou pluvial. E o destino do lixo, nós temos coletar, ele pode ser coletado, queimado ou enterrado. Principalmente isso acontece nos sítios, né? Ou é queimado ou é enterrado. Céu aberto. No nosso caso é na cidade, tem coleta seletiva. Energia elétrica possui? Sim. Mas caso não tenha, o marco não possui. Há animais no domicílio? No caso, você tem animais domésticos, cachorro, gato, pássaro? Não há animais. Mas caso eu tivesse, eu digo a quantidade. Tenho 2 cachorros. Eu posso ter gato. Tenho um cachorro e um gato. Então eu tenho 2 animais, certo? Mas no nosso caso, eu vou botar cachorro e gato. Vou colocar que tenho 2, um cachorro e um gato. E aí nós chegamos no final, certo? Do cadastro domiciliar. E finalizo. Ao finalizar, ele diz imóvel cadastrado com sucesso. E aí nós temos nosso primeiro imóvel cadastrado e endereço dele. Veja, nós temos aí endereço centro, na rua Ana Nogueira, primeiro imóvel. Ao clicar sobre ele, eu entro e aí nesse endereço da Ana Nogueira eu tenho a casa de João, que foi a informação que eu coloquei no complemento. Isso me ajuda muito a identificar a casa, certo? E eu já posso entrar, eu digo sempre entrar na casa e adicionar os membros, que aí a gente vai fazer em outro vídeo.